Você provavelmente já ouviu a expressão, é a cara do pai, não já? Ou a cara da mãe. E ao falar isso, nem sempre a gente está falando de fisiologia, né? Nem sempre a gente está falando de traços físicos. Às vezes é o jeito de falar, o temperamento, a forma como faz certas coisas, a forma como fala certas coisas. Vocês sabem muito bem que eu tenho 3 filhos. O Mateus não se parece comigo fisicamente, parece um pouco mais com a Maiara. Mas ao observar o Mateus de perto, me conhecendo, você vai dizer, poxa, é igualzinho o pai. É o jeito de fazer, o jeito de pensar, o jeito de articular certas ideias. E com o passar do tempo, a gente vai percebendo que fica na próxima geração um pouco dos nossos traços. É a cara do pai, é a cara da mãe. Cedo ou tarde, os traços de família se mostram, são percebidos. Nós temos meditado na carta de João, e João tem um argumento que é cíclico. Se você já esteve conosco aqui nas quintas-feiras, na nossa série de panorama do Novo Testamento, quando pensamos sobre João, eu coloquei até uma espiralzinha, porque João usa um tipo de progressão que é diferente de Paulo. Paulo vai colocando um assunto depois do outro. João tem 3 assuntos principais que ele fica girando em torno deles. João fala de 3 testes básicos para mostrar a nossa fé. João fala do teste moral, ou seja, o teste da santidade, andar na luz, viver como Deus, viver como Jesus, seguir os mandamentos. João fala do teste social, o jeito que tratamos as pessoas, principalmente os irmãos na fé. E João fala do teste doutrinário, ou do teste da verdade, o que é que nós cremos. Ao longo da carta, João vai voltando para esses assuntos o tempo todo, mostrando que fé é aquilo que cremos, é como vivemos e como nos relacionamos. Até aqui já passamos por esses 3 testes. E agora no capítulo 3, João retoma esses testes, retoma falando de maneira aplicada novamente sobre verdade, ou sobre esta ideia de entender a fé, sobre relacionamento, que é o que nós vamos ver do versículo 11 em diante, na próxima semana, ele fala sobre o amor aos irmãos, e aqui no texto que nós estamos pensando, ele fala a respeito de moralidade novamente, de tipo de vida, de jeito de andar, de jeito de viver. Ele fala aqui algumas vezes sobre justiça, sobre evitar o pecado, sobre vencer o pecado, sobre ser justo como Deus é justo, como Jesus é justo, o tempo todo falando então de um jeito de viver. Mas João vai falar isso em termos familiares. João vai tratar isso em relação à filiação, à geração, a pertencimento. João não está dando apenas algumas regras morais que nós temos que perseguir. João está dizendo é que nós pertencemos a uma nova família. Nós fomos gerados por Deus. E ao sermos gerados por Deus, este caráter de Deus está impregnado em nós e cedo ou tarde, essas mostras, esta cara do Pai, tem que aparecer. É assim que ele diz no versículo 1, ele diz, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. João não vai tratar aqui de pecado, falando não faça isso, não faça aquilo. João apela para aquilo que há de mais precioso e glorioso ao que nós devemos nos apegar. A nossa nova realidade, a nossa nova família, o nosso novo DNA. E veja, João não está falando aqui simplesmente de um posicionamento, social, de um posicionamento apenas de nomenclatura, de dizer eu sou o filho de Deus. É interessante que João usa aqui um termo tekna, que vem de teknem, que significa gerar. Quando João diz que nós somos filhos de Deus, está dizendo que nós somos gerados por Deus. Esse argumento fica ainda mais forte lá no versículo 9, que ele fala da semente de Deus em nós, fala que todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque a semente divina está nele. João não está falando simplesmente de um título. João está dizendo aquilo que aconteceu conosco foi uma transformação última, completa,
foi uma regeneração. Fomos gerados novamente. Esse, inclusive, é um termo para o novo nascimento. Regenerado. Como se Deus ficasse grávido e nascesse a gente. É ser gerado novamente, com características que são diferentes. É muito mais profundo, simplesmente do que um título. Eu estava numa condição, recebi um título de filho de Deus, dizendo, não, a realidade que te alcançou é uma realidade transformacional, que na eternidade, o Deus que te chamou, também te regenerou, te fez completamente diferente. E ele diz que isso não é uma obra nossa, não é do nosso esforço, não é da nossa capacitação, e já falamos isso inúmeras vezes. Hoje não dá para ver porque eu estou de boina, mas eu já estou careca de falar sobre isso. Já pensamos várias vezes que não tem a ver com desempenho, que não tem a ver com obras, que tem a ver com a graça que flui de Deus, tanto que João vai usar aqui um superlativo, ele vai ficar boquiaberto e ele diz, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Ele não diz, olha que prêmio glorioso você alcançou, olha que coisa maravilhosa você conquistou. Ele diz, veja com que grande amor, que amor absurdo. A tradução literal ficaria esquisito para nós, é a ideia de algo que vem de outro país, algo estrangeiro. Veja como essa ideia é estrangeira, é estranha, é alienígena, é esquisita. Veja que tamanho amor o Pai nos tem concedido, a ponto, diz ele, de sermos chamados gerados por Deus, filhos de Deus. Gente que não ocupa somente uma nova categoria linguística, mas uma nova categoria de ser. Somos outra coisa. E ele diz, de fato, somos filhos de Deus. Não só podemos dizer, porque de fato somos. Não é só um discurso, é uma realidade. E ele diz, é por essa razão que o mundo não nos conhece, porque nós somos outra coisa. É por isso que o mundo não nos recebe, porque nós somos esquisitos, ou deveríamos ser. Somos de outra natureza, agimos por outros princípios, somos dirigidos por outros valores, temos uma outra forma de falar, de pensar, de agir. Óbvio que isso vai crescendo ao longo da nossa caminhada, vai se desenvolvendo ao longo da nossa maturação na vida cristã, mas uma vez que nascemos de novo, nós passamos a ser estranhos para esse mundo. E ele diz assim, que esse mundo não recebeu o próprio Filho de Deus, não conheceu o próprio Filho de Deus, rejeitou o próprio Filho de Deus, e vocês são filhos de Deus, são gerados, como o Filho é gerado. Diz, não é de se estranhar que o mundo não vai te reconhecer. A nossa filiação, ela é real, ainda que o mundo não consiga entender ou ver isso. João diz que esse é um grande privilégio. E no verso 2 ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João diz, vocês já são filhos de Deus. Mas entenda, essa é uma realidade em desenvolvimento. É o famoso já, lembra? Mas ainda não. Somos uma obra em andamento. Estamos em obras. Ele diz, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós seremos, a plenitude que nós seremos. E aqui ele está descrevendo a segunda vinda de Jesus. Ele fala sobre quando Jesus vier, nós o veremos como Ele é, e nós seremos como Ele é. Primeiro ele fala que Jesus já veio para desfazer esse tipo de vida, de mentalidade, esse tipo de coração entranhado nas coisas do mundo, e agora ele aponta para frente, para estes eventos escatológicos, para a vinda de Jesus, para a ressurreição do corpo, para a transformação do corpo daqueles que estiverem vivos. João está dizendo que quando nós enxergarmos Jesus, naquele dia, que nós vemos Jesus face a face, naquele dia, nós seremos transformados de uma maneira tão cabal, que seremos como Ele é, de maneira tão profunda, tão verdadeira, tão transformada. Mas é lá.
Enquanto nós não chegamos lá, e nós ainda estamos aqui, nós somos uma obra em progresso. Nós estamos na luta, nós estamos nos desenvolvendo. Na teologia, essa visão ficou sendo conhecida como a visão beatífica. Você já ouviu falar da visão beatífica? É quando vemos Jesus face a face, sem véu, sem nada que ofusque os nossos olhos. Neste dia, é visão beatífica porque ela traz bem-aventurança, né? Ela nos santifica, ela nos transforma, ela nos enche de alegria. Deste grande dia que nós aguardamos, que nós dizemos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, que nós desejamos, que nós oramos, é desse evento que ele está falando, nós estamos olhando para frente. E aqui fica algo muito interessante nós entendermos, que essa progressão de mudança da nossa vida está baseada na nossa revelação a respeito de Jesus. Veja o que ele diz, que nós vamos ver, Jesus então vai se manifestar, nós o veremos como ele é, e porque o veremos como ele é, nós seremos como ele é. Isso não vai acontecer só lá, isso acontece também aqui e agora. Quanto mais vemos a Jesus, quanto mais compreendemos a Jesus, quanto mais conhecemos e nos relacionamos com Jesus, mais nós somos transformados. Não é sobre legalismo, não é sobre cumprir regras, é sobre ver Jesus, é sobre se relacionar com Jesus. E quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus. Naquele dia nós o veremos face a face, nós o veremos como ele é, diz a palavra de Deus. Mas até lá nós estamos nesse período buscando conhecer, ouvindo a respeito dele. Nós não o vemos face a face agora. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 12, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois, veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, diz Paulo. Depois, conhecerei como também sou conhecido. Paulo diz, os nossos olhos já foram abertos para as realidades espirituais. Nós já vivemos em uma novidade, nós já vemos Jesus como não víamos antes. Nós não tínhamos olhos para ver, nós não tínhamos ouvidos para ouvir, nós éramos por natureza não só distantes de Deus, mas inimigos, estávamos contra Deus. E agora o vemos, mas ainda não o vemos de maneira tão clara como o veremos. E quando o vimos de maneira tão clara, seremos exatamente como Ele é. Mas enquanto esse dia não chega, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu os seus ensinamentos, Ele nos deu os seus apóstolos, e por meio da sua palavra nós vamos conhecendo o seu caráter, e à medida que conhecemos o caráter de Jesus, mais vamos nos tornando semelhantes a Ele. A transformação que Deus opera em nós, ela é baseada na revelação, não é no mero esforço humano, não é na força de vontade, porque a nossa força de vontade vai até certo ponto. Eu preciso mudar o meu jeito de falar, eu preciso mudar o meu jeito de agir, e a gente tenta, e a gente consegue um tempo, depois não consegue mais, depois consegue mais um pouco, depois não consegue mais, aí desiste, eu não vou tentar mais, não dou conta, não vou falar mais mal de ninguém, aí fica segurando a língua, não vou passar para frente nenhuma conversa que chegar aos meus ouvidos, aí fica segurando a língua assim, mas uma hora, deixa eu te contar um negócio, não estou me aguentando, porque não é sobre força de vontade, é sobre o poder transformador da revelação de Jesus, é sobre conhecê-lo, é sobre se relacionar com Ele. Nós fomos feitos em Deus, diz Efésios capítulo 4, para sermos a imagem do seu Filho. Em Jesus, fomos feitos para ser a imagem do seu Filho. Romanos capítulo 8, verso 28, diz que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. O propósito de Deus é que nós sejamos filhos com o mesmo jeito de Jesus, com a mesma cara do Pai. Porque afinal é assim que Jesus é descrito, como a exata expressão do ser de Deus. E à medida que conhecemos a Jesus, mais nos tornamos semelhantes a Jesus e logo nos tornamos mais semelhantes ao Pai. Aquilo que nós somos feitos para ser.
a imagem de Deus. A imagem e a semelhança de Deus neste mundo. Mas o pecado quebrou isso. O pecado distorceu essa imagem. O pecado nos afastou dos ideais, ou do ideal que é ser um representante de Deus. Ao ponto de quando alguém olha para a gente dizer, poxa, é a cara do Pai. Tem o jeito do Pai. Fala como o Pai falaria. Trata o outro como o Pai trataria. Age de maneira justa como o Pai agiria. E você fala, poxa, mas como é que o Pai agiria? Bom, é só olhar para Jesus, Ele é a exata expressão do ser de Deus. Na face de Jesus nós vemos quem Deus é e quem o ser humano deveria ser. E quanto mais conhecemos a Jesus, mais entendemos quem Ele é e quem nós deveríamos ser. E é nesse conhecimento, não só racional, não só informacional, mas de relacionamento, que nós vamos sendo transformados de glória em glória à semelhança de Jesus. Isso é progressivo. Essa obra de Deus em nós é gradual. Em nós e nos outros. É bom lembrar isso. Sim, nós somos uma nova criatura. Sim, nós somos filhos de Deus. Mas ainda não somos o que nós seremos. Agora nós estamos na jornada. Agora a perfeição é um alvo, mas ainda não chegamos nela. Agora às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Às vezes somos fortes, às vezes a fé está em alta, às vezes somos fracos, às vezes queremos desistir, às vezes vencemos o pecado, ele bate de frente, nós damos um soco na cara dele, sai daqui capeta, às vezes ele está virando a esquina, a gente já está correndo atrás. Do lado de cá, nós estamos na luta, e aqueles que estão conosco, que nasceram de novo, também estão, não atingiram a perfeição. Esposa, se seu marido é crente, saiba que ele ainda não chegou lá. Esposo, se a sua esposa é crente, saiba que ela ainda não chegou lá. Seus pais, seus filhos. O fato de amarmos a Deus, não quer dizer que a gente já chegou no ápice da perfeição. Portanto, paciência. Paciência consigo mesmo. Paciência com a sua caminhada. Paciência com a sua maturidade. E paciência com o outro. Sabe que esse processo de transformação é gradual. Vai crescendo. Ele deve existir. Tem que ser hoje melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Ele tem que ser progressivo. Mas não significa que a gente vai mudar da água para o vinho, da noite para o dia. Que aquelas fraquezas que nós tínhamos ontem, agora já foram vencidas de maneira completa. Não, existem certas coisas que vão ficar no nosso calo até o último dia das nossas vidas. Existem tentações que serão tentações até o último dia das nossas vidas. Existem coisas que são mais fáceis de vencer, e outras que são mais difíceis. Mas isso não significa que você não nasceu de novo. Você é um filho de Deus. Se você está em Cristo, veja que grande amor o Pai nos tem concedido, pelo fato de sermos, e de fato somos, filhos de Deus, não por mérito, não por capacidade, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor, pela obra do Senhor, pela graça do Senhor, fomos feitos seus filhos, e à medida que entendemos isso, somos transformados de glória em glória, à semelhança de Jesus, que é exatamente o que ele vai dizer no versículo 3, ele diz, e todo o que tem essa esperança, qual a esperança? A esperança de vê-lo, a esperança de ser como ele é, ele diz, todo aquele que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Essa é uma obra em progresso. E porque é uma obra em progresso, tenha paciência, consigo e com o outro. E porque é uma obra em progresso, tenha perseverança. Continue. Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente esmorece, às vezes a gente pensa em desistir, e às vezes até desiste. Não completamente, mas dá uma desistidinha aqui. A gente consegue bater a poeira, dizer, não dá, eu vou voltar, porque eu continuo sendo filho.
Pense no exemplo bobo. O pai tem um filho. E se o filho atinge as expectativas do pai, ele é filho. E se o filho não atinge as expectativas do pai? Ele continua sendo filho. Sim, há coisas que desagradam. Sim, há coisas que magoam, que machucam o coração. Sim, há coisas que envergonham o pai. Sim, existem certas coisas que Deus, por sua graça e bondade, precisa nos corrigir, nos disciplinar, para retornarmos. Mas isso não altera o fato de sermos filhos de Deus. Nós estamos nessa jornada, neste progresso contínuo, até sermos a semelhança de Jesus. E João vai dizer no versículo 3, que quem tem essa esperança de ser como Jesus é, já busca ser agora. Quem sabe que no dia que vê Jesus, vai ser como Jesus, de maneira perfeita, diz, eu não quero esperar chegar lá. Esse é o meu desejo. A minha vontade é ser como Ele é. Então, no que couber a mim, no que eu conseguir, diz o texto, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Jesus é a imagem. Jesus é o alvo. Jesus é o foco. E uma vez que olhamos para a eternidade e sabemos quem seremos, nós agora desejamos já ser. É essa expectativa do que nós seremos que transforma agora quem nós somos. E quanto mais ansiamos por ser, mais nos tornamos. Meio filosófico isso. Porque os nossos desejos moldam as nossas ações. É aquilo com que o nosso coração se compromete, que vai mover o jeito que a gente vive. Quanto mais desejamos ser como Jesus, mais vamos nos tornando como Jesus. Quanto mais queremos ser santo, puro, como Jesus é puro, mais purificamos a nós mesmos. Veja que coisa maravilhosa, gente. Espera aí, Jean, mas somos nós que nos purificamos? Ou é Deus que nos purifica? E a resposta é sim. Somos nós ou é Deus? Sim. É Ele quem nos purifica. É Ele quem nos transforma. É a obra da graça. É o poder de Deus. Mas Ele faz isso através das nossas ações, da nossa expectativa, dos nossos desejos, da nossa luta. São as duas coisas caminhando lado a lado. Deus nos transformando e nós buscando essa transformação em Deus. E as duas coisas precisam caminhar juntas. Porque esse esforço por ser diferente, sem um toque da graça, sem a visão correta de quem é Deus, sem ser capturado pela graça que nos torna filhos, vira só legalismo. E tem muito crente que é só legalista. Aprendeu o jeito de falar, o jeito de agir, tenta impor sobre outros os padrões que nem ele mesmo conseguiu atingir, porque não entendeu ainda que é a graça que nos transforma. Mas por outro lado, aquele que foi transformado pela graça, não fica sentado, esperando, ele se coloca em ação. Paulo vai dizer que é Deus que opera em nós, tanto o querer, quanto o realizar. É Deus que molda os nossos afetos, é Ele que molda o nosso ser, e nesse processo nós estamos buscando ser semelhantes a Jesus. E olha que coisa maravilhosa, Deus já nos vê como estes filhos. Deus já nos vê como vê a Cristo. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 4, diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, parece João falando, né? Diz, Deus, com esse grande amor que nos amou, Ele diz, e estando nós, mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A famosa frase, pela graça vocês são salvos. Mas Ele não para por aí, olha o que Ele diz no verso 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, isso tudo já aconteceu. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida, e nos ressuscitou como Ele ressuscitou Jesus, e nos fez assentar nas regiões celestiais como Jesus. Mas você ainda está aqui, né? Você não está sentado lá, você ainda está aqui. Mas Deus já te vê aqui como se você estivesse lá. Entenda, para Deus já é realidade que você é filho.
Para Deus já é a realidade que você foi transformado. Deus já acredita que você é filho. O problema é que nem sempre a gente acredita que é. Nem sempre a gente acredita que essa obra nos alcançou. E este que prometeu que vai nos levar seguro até o lar e vai nos transformar em Jesus lá, é o mesmo que caminha conosco aqui. E Ele prometeu que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus acredita nisso. A pergunta é, e a gente? A gente tem o benefício da dúvida? A gente pode se dar o luxo de duvidar do que é que a gente é, se Deus já nos vê como a gente é, assentados em Jesus, na eternidade, em glória, de maneira santa, justa, pura, como Ele é. Mas à medida, queridos, que nós vemos o que seremos, nós desejamos viver isso na totalidade agora. Entenda, a nossa identidade, somos filhos, mas a nossa esperança de sermos como Jesus, molda o nosso desejo de antecipar essa verdade, de viver essa verdade, no ápice que nós conseguimos, ao longo da nossa trajetória de maturidade cristã, cada dia mais e mais, ou como diz o Salmo, a luz que vai raiando, raiando, até se tornar dia perfeito. Queremos crescer, se olhamos para Jesus e desejamos ser como Jesus é. E nesse processo, é uma obra a dois. Deus nos purifica, nós nos purificamos. É Deus quem opera, nós desejamos. Então isso fala sobre a nossa nova família, sobre a nossa nova condição. Nós somos enxertados nessa família, nós somos regenerados, mas tem um problema. O problema é de onde nós saímos, que é o que diz o versículo 4 em diante. Ele diz, todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando, todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Verso 7 ele diz, filhinhos, não se deixe enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. João diz, olha o que nós somos, mas lembre quem nós éramos. Lembre de onde nós saímos. Lembre da nossa antiga família espiritual, e a família, não estou falando da sua família de casa não, tá? Estou falando do seu marido, esposa, pai, não. Estou falando da onde nós saímos, da nossa geração, do que nós éramos, da nossa natureza antiga, ou daquilo que os crentes costumam chamar de velho homem, o velho Adão, a velha Eva, é disso que João está dizendo. Nós éramos inimigos de Deus, lembra o que a Bíblia nos diz? A exaustão, éramos por natureza inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós éramos filhos do diabo. João está dizendo, aquele que vive pecando, aquele que tem o pecado como modo de vida, como um modo de existência, como algo que o conduz todos os dias. Ele diz, este procede do diabo, porque o diabo é pecador desde o início. O diabo é esse, que tem essa natureza pecaminosa de viver em oposição a Deus. E aquele que vive em oposição a Deus, diz João, este é da mesma natureza. Então, aquele que vive sem se importar com o pecado é o próprio velho homem. E João está dizendo, nós somos uma outra coisa. O problema é de onde nós viemos, porque velhos hábitos demoram para morrer. Essa velha natureza impregnada, não sei com quanto tempo você se converteu, mas velho do jeito de falar, de agir, de pensar, velhos tipos de se relacionar. João diz, todas essas coisas ficam impregnadas. E elas falam da nossa antiga natureza. Nós somos uma nova coisa, mas viemos de uma outra natureza, e Jesus veio para romper com isso. De novo o texto de Paulo, lá em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que ele nos deu, capítulo 2, verso 1, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo, presta atenção, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele diz, entre eles, também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo diz, essa era a nossa antiga forma de viver. Nós estávamos escravizados por esse mundo, o jeito que esse mundo pensa, o jeito que esse sistema pensa. Nós estávamos escravizados por Satanás, ele diz, o príncipe das potestades do ar. E ele diz que nós seguíamos os desejos da nossa própria carne, da nossa vontade. A carne, os pensamentos, os três grandes inimigos do crente. O sistema do mundo, a nossa carne e o diabo. E esses três são um. Esses três agem juntinhos. O diabo, o jeito de pensar desse mundo e os nossos desejos não redimidos. Paulo diz, isso é o que vocês eram. Mas graças a Deus que assim como João, Paulo não para por aí. Ele diz no versículo 4 de Efésios 2, Efésios 2:4, ele diz, mas Deus. Eu amo essa expressão. E ela acontece várias vezes no Novo Testamento. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Essa foi a obra de Jesus. Isso é o que a gente era. E agora o que nós nos tornamos, filhos de Deus. Mas ao nos tornarmos filhos de Deus, estes velhos hábitos voltam a querer ocupar a nossa vida. Voltam a querer tomar lugar no nosso coração, na nossa mente, nos nossos atos, nas nossas palavras. Os desejos não redimidos tentam puxar a gente para baixo. É aquele que diz, eu fui batizado, mas eu estava com a boca fechada, a língua não se batizou, minha língua ainda é a velha língua. Eu fui batizado com o braço do lado de fora, então esse braço aqui não é crente não. Vem falar comigo para você ver se esse braço não crente, o que ele faz. Eu gosto de repetir a frase de Lutero, ele diz, eu pensei que eu tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, lembra? Ele diz, mas o miserável sabia nadar. Sabia nadar. E vez ou outra ele quer tomar lugar. Vez ou outra ele quer sentar no banco do motorista. Vez ou outra ele quer dizer o que eu tenho que pensar, como eu tenho que falar. Vez ou outra é o velho homem que diz o que é que eu tenho que dizer para aquela pessoa que me desaforou. E ele que vem, ó. Vez ou outra é ele. Que velhos hábitos demoram para morrer. É esse conflito de naturezas. Nós somos uma nova coisa, mas viemos de um outro ser, viemos de uma outra natureza. E essa outra natureza quer se impor sobre essa nova natureza, e fica a briga de eu comigo mesmo. Nosso problema não é o diabo, nosso problema não são os demônios, nosso problema é o nosso próprio coração, que abre os nossos ouvidos para ouvir o diabo, que abre os nossos ouvidos para ouvir o sistema desse mundo. Esse é o nosso grande problema, nós com a gente mesmo. E isso não dá para mandar sair. Sai em nome de Jesus, não dá. Pode fazer corrente, não dá. O diabo a gente expulsa. Resiste ao diabo, ele vai fugir. Mas você está com você onde quer que você vá. Você acorda com você, dorme com você. E você é o pregador que você mais ouve. Não sei se você já tem seus top 5 dos pregadores que você mais gosta. Independente de quem seja. Aquele que você mais ouve é você mesmo. É você que está contigo todo dia. E que te ensina o que pensar e como ver Deus. Quando você não está ouvindo uma mensagem, lendo um livro, é você. Por isso essa luta, essa guerra, que acontece aqui, no coração, na mente, na nossa interioridade, essa luta contínua, essa é a vida cristã, se opor à velha natureza, e se apegar à nova natureza, sabendo que nós já somos filhos de Deus, ainda não somos o que seremos, mas já somos transformados, e estamos experimentando essa transformação. Por isso, uma vez que a nossa natureza mudou,
alinhamos os nossos hábitos, alinhamos as nossas palavras, alinhamos as nossas ações e as nossas reações. Uma vez que nós já somos uma outra coisa, desejamos mostrar esta outra coisa que nós somos. Uma vez que somos filhos do Pai, queremos que os outros olhem para a gente e dizem, é a cara do Pai. Olha o jeito que fala. Alguém já perguntou se você é crente? Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Já tive algumas experiências com gente assim, sendo tratado num supermercado, em algum lugar, e o jeito que a pessoa se porta, você fala assim, poxa, essa pessoa é crente. Fica às vezes com vergonha de perguntar, né? Você é crente? Mas fala, não tem o jeito. O jeito que fala, o jeito que se porta, é crente. Você é crente? Às vezes é ruim, né? Quando alguém pergunta, você é crente? Você? Crente? Você? A cara do Pai. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais esse caráter de Deus precisa ser visto na gente. Mas não desanima. Nós somos uma obra em progresso. Vai crescendo. Vai aumentando. Tenha paciência. Tenha perseverança. Tenha desejo. Busque a Deus. Mas não como quem quer ganhar alguma coisa. Mas como alguém que já ganhou. Não como alguém que quer ganhar o amor do Pai. Mas como diz João, veja com que grande amor Ele nos amou. Ele já nos amou. Ele já nos salvou. Ele já imprimiu em nós essa nova identidade. E Ele nos promete que o dia que nós vemos Jesus como Ele é, nós seremos exatamente como Jesus é. Hoje a gente ainda luta com a boca, com a mente, com o jeito de fazer, com as reações, a gente luta. Naquele dia não lutaremos mais, porque Ele veio para destruir o pecado. O pecado, diz João, é transgredir a lei de Deus. Mas veja, se você se incomoda com o pecado, isso mostra que você está vivo. Se você luta com o pecado, isso mostra que o seu coração foi transformado. Vi uma pessoa dizendo certa vez, que o crente não tem nem paz para pecar mais. Não consegue pecar em paz. Antes de pecar, já está angustiado, porque sabe que vai fazer pecado. Enquanto está pecando, nem aproveita o pecado, porque sabe que está pecando. E quando termina de pecar, está todo arrependido, porque o nosso coração foi afetado pela graça. E a maturidade vai nos fazendo mudar os nossos jeitos e formas. Mas o fato de conseguirmos olhar para o pecado já não mais com indiferença, não mais como se não fizesse a menor diferença, mas nos incomodarmos, mostra que o nosso DNA mudou, que nós somos uma nova criatura. Por isso não trate o pecado como algo banal. Ele custou a própria vida de Deus. Ele custou Jesus. João vai dizer, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O pecado custou Cristo. Portanto, nós não olhamos o pecado como qualquer coisa. Tanto faz. Deus vai me perdoar mesmo. Sabe, aquele que peca já pensando que depois eu peço perdão, sabe? Não banalize o pecado. Não trate como um amigo aquilo que custou o sangue de Jesus. Não banalize o pecado. Mas por outro lado, o pecado já não se alinha mais com a nossa natureza, nem com aquilo que nós seremos. Por isso nós buscamos viver mais alinhados com essa eternidade. Mas o pecado não vai desistir tão facilmente. O pecado vai continuar batendo a nossa porta. Por isso, isso exige de nós uma nova postura. Conta-se a história, não sei se é fato ou se é só história, de que Alexandre o Grande, após uma batalha, ficou sabendo de um dos seus soldados
que agiu de maneira muito covarde, medrosa. Enquanto ele passava as tropas em revista, ele se aproximou desse soldado medroso e perguntou: meu filho, qual é seu nome? E aquele homem disse: meu nome é Alexandre. Ao que Alexandre o Grande disse para ele: ou muda de atitude, ou muda de nome. Nós temos o nosso nome transformado. E agora chegou a hora de mostrar ao mundo que nós somos a cara do Pai. O verso 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Estilo de vida. Porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. De novo, ele apela para essa realidade: somos nascidos, gerados em Deus. E no verso 10 ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. João aqui vai introduzir um novo assunto: o teste social. Amar os irmãos. De novo ele vai voltar para essa tônica, para apontar que aquele que foi afetado pela graça, essa graça que nos afeta, não só muda o nosso destino eterno, muda o nosso jeito de viver agora, muda aquilo que nós cremos, muda como nós vivemos e muda como nós nos relacionamos. Santidade, amor e verdade. Tudo isso é a vida cristã. E aquele que nasceu de novo, que tem essa nova natureza, deseja também ter essa nova aparência. A pergunta que fica é: em que nós estamos nos tornando? Em quem você se tornou, desde o dia em que você recebeu a Cristo como seu Senhor e seu Salvador? João está dizendo que o Evangelho deixa marcas visíveis. O Evangelho marca a forma como nós lidamos com os mandamentos de Deus. Mas veja, João não está falando sobre perfeição, não aqui. Ele diz: cristão mesmo é aquele que é perfeito. Ele diz: não, aquele que não vive na prática do pecado. Porque ele mesmo disse: se dissermos que não temos pecados, nós nos enganamos. Se dissermos que não temos pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a verdade não está em nós. João diz: tudo que eu estou escrevendo para vocês, queridos, é para que vocês não pequem. Mas disse: contudo, vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um bom advogado ao lado do Pai, um grande intercessor. Nós não somos o que seremos, mas glória a Deus, já não somos aquilo que nós éramos. Caminhamos e vamos nos tornando pouco a pouco a cara do Pai. Amém? Para você que está inseguro, o seu relacionamento com Deus é pautado naquilo que Ele fez por você, tá? Não no seu desempenho, não na sua força. Para você que se vê lutando contra o pecado, com velhos hábitos, explosão de ira, vícios, pornografia, orgulho, mentira, padrões familiares destrutivos, o fato de você estar lutando mostra que houve uma obra no seu coração. E aquele que começou a boa obra é fiel e há de completá-la até o dia de Cristo. Paciência, persistência, purificação, à medida em que você conhece mais a Jesus. Não brinque com o pecado. Não trate o pecado com leviandade. E por último, busque a Jesus. Busque conhecê-lo. Mais do que uma religião, mais do que regras, mais do que fazer ou não fazer. Conheça a Jesus. E assim nós vamos nos tornando, de fato, a imagem e a semelhança de Jesus. O Evangelho muda a nossa família, a família a qual nós pertencemos. O Evangelho muda a nossa identidade. E gradualmente vai mudando a nossa aparência, até que sejamos a aparência do Pai. Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.